Então vamos lá, pessoal, fazer nossos exercícios. A gente já finalizou o estatuto, agora a gente está revisando em cima de questões, certo? Muito aluno meu fala, professor, vamos logo para a nova lei de promoções, vamos pular logo para a próxima lei. Não é assim, pessoal. Não adianta você assistir um curso completo de determinada lei específica, como o estatuto e o código, e depois que você terminar, você não revisar, não vai adiantar de nada, você vai esquecer tudo, certo? Então é bom a gente passar a atividade para revisar o que a gente viu. Você só vendo por cima, você não vai aprender. No dia da prova você vai esquecer e vai ser um arrependimento muito grande. Então eu passo questão, você vai copiar a questão todinha e embaixo você vai copiar o artigo que responde à questão, certo? Só o meu modo de trabalhar é assim. Se você não trabalhar assim, fica mais complicado para você. Porque se você fizer do jeito que eu estou falando, com certeza você vai realmente aprender, não vai só tentar decorar, certo? Então vamos para a nossa primeira questão, certo? Primeira questão. A licença adotante, como a gente sabe, a adotante é só a mulher que adota, certo? Essa licença não se aplica ao homem. Se o homem adotar uma criança, ele não vai ter direito a tirar essa licença, é só para a mulher. Terá duração de 120 dias se a criança tiver até 1 ano de idade, ou 60 dias se a criança tiver entre 1 a 4 meses de idade, e 30 dias se a criança tiver de 4 a 8 anos. Beleza, pessoal? Então respondam essa aí para mim que eu dou o gabarito, certo? Ok, vamos lá. Pessoal, falando, dando uma relembrada, né? Pra gente não esquecer. Então, falando da licença, perdão, a licença adotante, né? Que é muito parecido com a licença gestante, que inicialmente é de 120 dias, né? Primeiro, o que a gente precisa saber, né? Essa licença, pessoal, ela vai ser concedida à adotante mulher, certo? A guardiã, só que não vai ser de um dia para o outro, certo? Essa mulher, né, basta que ela apresente o termo judicial, certo? Ela tem que apresentar lá na organização militar estadual que ela faz parte. Apresentou o termo judicial que realmente adotou a criança, pronto. Vai ser analisada a idade da criança, né? Vamos ver lá a certidão da criança para ver a idade dela, né? Então, confirmando-se a idade da criança, é que vai saber os dias que vai ser tirada essa licença, certo? Então, a nossa questão, ela fala, né, que 120 dias, se a criança tiver de 0 até 1 ano de idade, né? Aí a gente sabe que cai pela metade, se a criança tiver de 1 a 4 anos, cai para 60 dias. E de 4 a 8 anos, cai pela metade de novo, 30 dias. Professor, se tiver mais de 8 anos, se ela tiver mais de 8 anos, não vai ter nem direito a essa licença, certo? Então é muito fácil lembrar, porque cai de metade em metade. 120 cai para 60, de 60 cai para 30. É só atentar para a idade, certo? Até 1 ano, de 0 a 1 ano, 120 dias. De 1 a 4 anos, 60 dias. De 4 a 8 anos, somente 30 dias. Inclusive, né, a gente tem que lembrar só que de 4 em 4 anos, pessoal, tirando a primeira regra, né, que é de 0 a 1, mas de 1 a 4, de 4 a 8 vai descendo metade e metade, certo? Então, o que vocês acham aí da nossa questão? Beleza, nossa questão está errada, pessoal. Por quê? Note que ele fala 120 dias se a criança tiver de até 1 ano de idade, correto? Primeira informação correta, até 1 ano de idade, certo? 120 dias. Ou 60 dias, né? Se a criança tiver de 1 a 4, né? 60 dias, correto, caiu pela metade. Só que a gente tem uma pegadinha, ele bota de 1 a 4 meses, ó. De 1 a 4 meses de idade. Tá errado, ele falou em meses aqui, pessoal. É pegadinha, ó. Devia ser de 1 a 4 anos, certo? Toma cuidado com essas pegadinhas. E 30 dias se a criança tiver de 4 a 8 anos. Correto, de 4 a 8 anos somente por 30 dias. A única pegadinha da questão foi esses meses, ó. Ele botou meses de idade. Então, primeira questão errada, certo? Marquem aí pra gente poder ir pra próxima. Artigo 62, ó. A adotante por 120 dias, se a criança tiver até 1 ano de idade, de 0 a 1 ano, ó, por 60 dias, se a criança tiver entre 1 e 4 anos de idade, e por 30 dias, se a criança tiver de 4 a 8 anos de idade. Tendo mais de 8,
a militar, certo, do sexo feminino não vai ter direito a essa licença, certo? Então, por mim, né, eu acho que nem devia ter essa diferenciação de dias. Eu acho que se adotou é um ato muito bonito. Eu acho que devia ter 120 dias, não importando a idade da criança, né? Porque só em você adotar uma criança já é um gesto muito bonito, né? Na verdade, a militar devia ser até elogiada, né, por um ato desse, por adotar, que poucos fazem, certo? Mas é assim que está na nossa lei, então a gente tem que aprender do jeito que é, certo? Então, queria muito que vocês copiassem, certo? É muito importante. Uma dica muito boa, você só vai lembrar a letra da lei, porque na prova a gente tem que saber na letra da lei. Você sabendo na letra da lei, você acerta qualquer questão. Você só aprende a letra da lei copiando várias vezes, certo? Tem que copiar várias vezes até você memorizar e assistir a aula várias vezes. Não adianta assistir só uma, tem que assistir 2, 3 vezes a mesma aula, que é muito bom para você memorizar, certo? Palavra por palavra. Vamos para a segunda. A licença à gestante, certo, deve ser gozada a partir do 8º mês de gestação, salvo prescrição em contrário. Beleza. Marquem para mim essa questão se está certo ou errado. Cuidado para não confundir a licença à gestante com a licença adotante, certo? Eu já vi uma questão que ele trocava. Ele botava o nome licença à gestante e botava as mesmas informações da licença adotante. E todo mundo foi marcando certo, porque o pessoal não se ligou na palavra. Às vezes até eu tinha muita essa dificuldade, é só falta de atenção na hora da questão. Então na hora da questão a gente tem que ler 2, 3 vezes, que é para poder realmente ver se tem alguma pegadinha, certo? Então, pessoal, nossa questão está errada aqui. Por quê? Porque ele disse que a licença gestante, deverá ser gozada a partir do 8º mês. Então dá a ideia, pessoal, que a militar, ela é obrigada a tirar a partir do 8º mês. Então, pessoal, está errado aqui. Ela tira se ela quiser. A licença, ela pode ser concedida a partir do 8º mês. Se ela quiser tirar, ela tira. Tem militar que espera até o dia do nascimento mesmo do filho, certo? Trabalha até o 9º mês. Então, essa palavra deverá tornar a questão errada. A licença gestante deverá ser gozada. Não é assim. Ela é concedida a partir do 8º mês. Aí, é o que eu sempre falo, professor, se a criança tiver problema antes do 8º mês, já que é vedado a licença a gestante antes do 8º mês, se ela apresentar problemas na gravidez, dores, aí, pessoal, é claro que ela vai passar por uma inspeção de saúde, né, inspeção médica, certo? Então, se realmente ela tiver problema, o médico vai lá, certo? Dá o atestado dela, ela pode sair antes do 8º mês por prescrição médica, certo? Então, essa licença ela pode ser tirada já a partir do 8º mês. Será concedida a partir do 8º mês, certo? Mediante inspeção médica. A partir do 8º, se ela quiser tirar, ela tira a partir do 8º mês. Muitas gostam de esperar mais um pouquinho, até porque a licença gestante eu acho uma licença muito pequena, que é só de 120 dias, certo? Então, a partir do 8º mês, a não ser que ela apresente problemas, né, ela pode tirar antes, mas a partir do 8º já pode ser concedido. Mas, professor, o filho dessa militar nasceu. Só que ela teve problema, como ela teve problema na gravidez, certo? Ela mesma, a própria militar, apresentou problemas de saúde, ela não está bem, certo? Ela está com sérios problemas, tem que ser tratado, não dá para ela trabalhar. Ela pode estender essa licença à gestante de 120 dias, sei lá, para 180. Pessoal, e ela não pode, certo? A licença nunca pode ser prorrogada. O que ela vai fazer? Se ela própria ficou doente, apresentou sérios problemas depois da gravidez, certo? Ela vai tirar uma licença para tratar de saúde própria do militar. Então ela não está estendendo a licença à gestante, ela está tirando uma nova licença. Já se for ao contrário, se o filho dela nascer com alguma doença, alguma deficiência, problemas de saúde, aí ela vai tirar uma licença para tratar de saúde dependente, certo? Que serve para os pais, para os filhos, para os cônjuges, certo? Cuidado para não confundir com o luto, certo, pessoal? Porque o luto até o sogro, certo? E o irmão, certo? Se acrescenta lá no luto. Aqui não.
Se a gente fala de saúde dependente, certo? Para tratar de saúde dependente, é só pais, filhos, cônjuges, certo? Então não vamos confundir. Então, pessoal, se o filho dela acabar nascendo com algum problema, ela tira licença para tratar de saúde dependente, certo? E fica lá, né? A gente sabe que essa licença ela tem algumas regras, né? Que o militar que tirar essa licença, né? Só vai receber normalmente até 6 meses de licença. Excedeu os 6 meses, certo? Aí sim ela vai ter prejuízo total, vai ficar como se tivesse de L-tipo. Então, os 6 primeiros meses recebe normalmente, não tem nenhum prejuízo da remuneração. É uma licença que pode durar também no máximo até 2 anos, bem parecido com a L-tipo, certo? Tanto que a gente estudou lá na agregação, se o militar passar mais de 6 meses de L-tipo ou de licença para tratar de saúde dependente, ele tem que ser agregado, certo? A gente lembra disso. Então a nossa segunda questão errada, certo? Ela vai ser concedida a partir do 8º mês, mas ela não deve tirar, ela tira se ela quiser. Como a gente tem aqui, ó. A licença à gestante será concedida mediante inspeção médica a partir do 8º mês de gestação, salvo prescrição em contrário. Se ela apresentar problemas na gravidez, pode tirar antes, certo? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Estou só bebendo água aqui. Pronto, pessoal. Vamos lá. A licença para tratar de interesse particular, aqui a gente já está entrando na nossa L-tipo, certo? A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço por até 2 anos, contínuos ou não. Ele pode tirar 6 meses num ano, tirar mais 6 meses no outro, certo? Não é obrigado a tirar contínuo, certo? Concedida ao militar estadual com mais de 10 anos de efetivo serviço, que a requerer com essa finalidade, implicando em prejuízo da remuneração, da contagem de tempos de serviço ou contribuição e da antiguidade no posto ou na graduação, devendo o militar ser imediatamente passado à condição de agregado. Beleza, pessoal, respondam para mim essa questão bem simples. Se vocês quiserem dar um pause no vídeo para poder responder, também fica muito interessante, certo? Então, respondam aí para mim. Beleza, pessoal? Então, a nossa terceira questão eu vou ter que marcar errado, pessoal. Por quê? Note que as informações que ele deu sobre a L-tipo tá tudo correto. Isso acaba confundindo o candidato, certo? Realmente, a licença para tratar de interesse particular, você vai se afastar totalmente do serviço por qualquer problema que você tenha, ou se você quiser viajar, descansar, estudar para outro concurso público, você pode tirar essa licença por até 2 anos, certo? Contínuos ou não. Você pode tirar 6 meses, depois mais 6 meses, mais 6, certo? Só que você acabou de ingressar, já quer descansar, quer viajar, não pode, pessoal. Tem que ter mais de 10 anos de efetivo serviço. Esse é o requisito básico para poder se tirar um L-tipo, certo? Você pede, tendo mais de 10 anos, só que você vai ter um probleminha. A partir do momento que você tirar sua L-tipo, certo? Você já vai ter prejuízo da sua remuneração, certo? Não vai valer para nenhum efeito, você tem prejuízo total. Não conta nem como tempo de serviço, nem de contribuição, não conta para antiguidade no posto na graduação, não conta para nenhum efeito, certo? Mas, professor, tem alguma exceção? Tem, certo? Pode contar pelo menos como tempo de contribuição, certo? Pode ser computado para sua aposentadoria, desde que você pague por fora, né, uma taxa aí de 33% do seu salário, né? Como é que fica isso, professor? Você tem que, vamos supor que você ganhe 3 mil aí, 3 mil reais por mês, ó, você tira aí 33%, ó, de 3 mil reais, certo? 3 mil reais, certo? Você ganha 3 mil, ó, você tem que contribuir com 33% da sua última remuneração, certo? Isso para contar como tempo de contribuição, certo? Não conta como tempo de serviço. Então você dá uma cortadinha aqui, matemática básica, cortou aqui, ó, fica 33 vezes 30, certo? Aqui dá 990 reais, certo? Então aqui ficou
R$ 990. Você tem que contribuir com R$ 990, certo? Todo mês, que é para poder contar pelo menos como tempo de aposentadoria, certo? De contribuição. Então, é mais ou menos assim que funciona. Professor, e qual é o erro dessa questão? O erro dessa questão, ó, devendo o militar ser imediatamente passado à condição de agregado, certo? Ele não vai ser agregado imediatamente, pessoal. Não é porque ele pediu a L-Tip hoje, que hoje mesmo ele já vai entrar na situação de agregado. Vocês lembram quando a gente estudou da agregação, certo? O militar que está de L-Tip, de licença para tratar de saúde particular, perdão, licença para tratar de saúde de interesse particular, certo? Se eu tirei um L-Tip, licença para tratar de interesse particular, ou saúde de dependente, entra na mesma. Se eu ultrapassar 6 meses contínuos, certo? Cuidado, é só contínuo, certo? Se eu intercalar, aí não vai valer. Se eu ultrapassar 6 meses contínuos de licença para tratar de interesse particular, certo? Aí sim eu vou ser agregado, só que não é imediatamente. Tem que ser ultrapassado 6 meses contínuos dessa licença, dessa L-Tip, certo? Da mesma forma, para tratar de licença para tratar de saúde dependente, se eu passar mais de 6 meses, se eu ultrapassar 6 meses de licença para tratamento de saúde dependente, eu já tenho prejuízo da minha remuneração e já fico na condição de agregado, como se eu tivesse no L-Tip. Então a regra é a mesma, certo? Então ele diz aqui, ó, devendo militar imediatamente passar da condição de agregado. Não é assim, tem que ultrapassar 6 meses contínuos de licença para tratar de interesse particular. Aí sim, só depois ele vai ser agregado, certo? O agregado é a situação que o militar ele continua ativo, mas deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica, só dando uma revisada, beleza? Então é errado aí, terceira questão. Opa, vamos dar uma lida aqui. Beleza. A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento por até 2 anos, podendo ser contínuos ou não, concedidos ao militar estadual com mais de 10 anos de efetivo serviço, certo? Implicando em prejuízo da remuneração, da contagem de tempo e contribuição, serviço, contribuição e da antiguidade no posto ou na graduação. Aí a gente tem aqui, pessoal, o item C lá da L-Tip, artigo 172. Ter ultrapassado 1 ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria, certo? Aqui é quando a gente fala de tratamento de saúde própria. E o item D, ó, aqui, ó, ter ultrapassado 6 meses contínuos de licença para tratar de interesse particular, né? Da L-Tip, ou de saúde dependente. Aí depois desses 6 meses que você vai ficar na condição de agregado, certo? Vai permanecer sem número, sem vaga na sua escala hierárquica, certo? Então, muito simples isso daqui. Questão errada, já que ele diz imediatamente ele tem que ser agregado, certo? Vamos para a nossa quarta questão. Na licença para tratar de saúde de dependente, opa, que ele já vai falar da saúde de dependente, certo? Vamos atentar bem para essa questão. O militar poderá ser licenciado por motivo de doença nas pessoas dos seguintes dependentes: pais, filhos, cônjuge, do qual não esteja separado de companheiro e irmãos, em qualquer caso, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal, a esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício funcional, pelo prazo máximo de 2 anos, dos quais, ó, os 6 primeiros meses com prejuízo de sua remuneração, sem prejuízo, perdão, ó, dos quais os 6 primeiros meses sem prejuízo de sua remuneração. No período que exceder 6 meses, até o limite de 2 anos, fica a mesma regra da L-Tip. Então, pessoal, ele já diz aqui um bizu muito bom, ó. Ele só vai poder tirar essa licença para tratar de saúde dependente desde que seja provado que a sua assistência é indispensável àquela pessoa e que ela não pode ser juntada com o seu exercício. Ou seja, você não pode trabalhar e cuidar daquela pessoa. Você tem que ter dedicação para ela em tempo integral, porque ela precisa muito de você. Então ele diz que no período que exceder os 6 meses, certo? Fica a mesma regra da L-Tip, certo? Então, vamos dar o gabarito, né? Vocês já deram de vocês e a resposta de vocês. Dá um pause no vídeo, responde. Depois eu marco, certo? Essa questão tá errada, pessoal. A quarta questão. Olha a besteira. Ele colocou irmãos aqui, pessoal. Irmãos não se encaixa, certo? Falou para tratar de saúde dependente, certo, pessoal? Aqui só é
aos pais, filhos e cônjuges, certo? Então, não entra irmãos aqui. Cuidado para não confundir com luto, certo? O luto realmente é pais, certo? Irmãos também, cônjuge, companheiros, filhos e sogros, certo? Então aqui quando você vai para licença para tratar de saúde dependente, tira os sogros, certo? Tira os irmãos, fica só pais, filhos e cônjuges, certo? Pais, filhos e cônjuges. Então não esqueçam que é para poder não confundir. Falou de licença para tratar de saúde dependente, é só aos pais, pais, filhos, cônjuges, certo? Então, é bom não confundir para não errar esse tipo de questão. Então, questão errada aqui, certo? Realmente, ó, ele fala aqui, dos quais os 6 primeiros meses, sem prejuízo da remuneração, corretíssimo. Ó. No período que excedeu os 6 meses, até o limite de 2 anos, fica a mesma regra da LTIP. Ultrapassou os 6 meses, fica como se você tivesse de LTIP, certo? Como a gente tem aqui, ó, na hipótese do inciso desse artigo, certo? Inciso 4 aqui, o militar poderá ser licenciado por motivo de doença nas pessoas seguintes dependentes. Vamos atentar bem, ó, pais, filhos, cônjuge do qual não esteja separado, é claro, e de companheiro, certo? Companheiro é aquela mulher, né, que está com você que não está separado. Em qualquer caso, ó, desde que, veja que não tem irmãos, certo? Tira irmãos e sogros aqui. Desde que prove indispensável a sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício funcional pelo prazo máximo de 2 anos, do quais os 6 primeiros meses sem prejuízo da remuneração. No período que exceder os 6 primeiros meses, ó, até o limite de 2 anos, observa-se-á o que dispõe o parágrafo 4 desse artigo. O parágrafo 4 vem falar de quê, pessoal? Da nossa LTIP, certo? Licença para tratar de interesse particular. Então fica a mesma regra da LTIP, certo? Então o que mudou foi só as pessoas da família que vão dar direito a você tirar essa licença. Tira-se irmãos e sogros aí, certo? Fica só pais, filhos, cônjuge e companheiros, certo? Vamos para a próxima. A licença paternidade será iniciada na data do nascimento do filho e terá duração de 10 dias. Questão simples, pessoal, corretíssima, certo? A licença paternidade realmente ela é tirada a partir do nascimento do filho, certo? Nasceu o filho do militar, no próximo dia ou até no mesmo dia ele já pode iniciar a licença paternidade, certo? Então, na data do nascimento do filho, já tem direito à licença paternidade, certo? Que a gente sabe que dura 10 dias, certo? 10 dias exatos. Então a licença paternidade será iniciada na data do nascimento do filho. Nasceu o filho do militar, já tem direito. E terá duração de 10 dias. Questão muito fácil, pessoal. Vamos à próxima. Paternidade, o artigo 62, somente por 10 dias, certo? A partir do nascimento do filho. O tempo da licença para tratar de interesse particular, que é a LTIP, será computada para a obtenção de qualquer benefício previdenciário, inclusive a aposentadoria, desde que haja um recolhimento mensal da alíquota de 33%, incidente sobre o valor da última remuneração para fins de contribuição, ó, só contribuição, que será destinada ao SUPSEC, certo? Sistema Único de Previdência Social dos servidores públicos, civis e militares, dos agentes públicos e dos membros do Poder do Estado do Ceará. Então, pessoal, nossa sexta questão está correta, certo? Eu expliquei até para vocês numa questão passada. Se ele quiser que esse tempo de LTIP conte pelo menos como tempo de contribuição previdenciária, ele tem que pagar todo mês, né? De acordo com a última remuneração do militar, né, que ele tenha ganho, uma pequena taxa aí de 33% sobre o seu salário, né? Então eu já dei o exemplo para vocês, a questão está corretíssima, a nossa sexta questão. Vamos para a sétima. As licenças, certo,
poderão ser interrompidas a pedido ou em caso de mobilização, estado de guerra, estado de defesa ou estado de sítio, em caso de decretação de estado ou situação de emergência ou calamidade pública, ou para um cumprimento de sentença que importe a restrição da liberdade individual e para cumprimento de punição disciplinar, dentre outros, conforme determinado pelo comandante geral. Então, nossa sétima questão fica aí a critério de vocês. O que vocês acham? Deu pausa aí que eu vou dar o gabarito já. Beleza, nossa sétima questão corretíssima, certo? Quando falar em licença, pessoal, quem vai interromper essa licença, certo? Vai ser o comandante geral, certo? Falou em afastamentos regulamentares, certo? Previsto lá no nosso Código Disciplinar, que fala dessa interrupção. Quem vai interromper é governador ou controlador geral, certo? Então, o segredo para acertar essa questão é só a palavra-chave, certo? Ele diz lá que a interrupção do afastamento regulamentar para cumprimento de sanção disciplinar, né? Olha a palavra-chave, a interrupção do afastamento regulamentar, certo? Para cumprimento de sanção disciplinar, certo? Só vai ocorrer quando determinado pelo governador do estado ou pelo controlador geral de segurança pública e sistema penitenciário, certo? Ele fala de afastamento regulamentar. Falou de licença, aí já é competência do comandante geral, certo? Então, realmente, nossa sétima questão está correta, certo? Essas licenças, pessoal, elas podem ser interrompidas a pedido, viu? Notem que se o militar pedir, pode ser interrompido. Então, pode ser interrompida a pedido ou nessas seguintes situações, né? Vai ocorrer, pessoal, é só vocês lembrarem, quando tiver em caso especial, certo? O Estado tiver num caso especial ou se o militar tiver sua liberdade restringida ou tiver cometido transgressão. Por que, professor? Em estado de mobilização, situação de emergência ou calamidade pública, então, nos casos especiais, certo? Ou então, se ele tiver sua liberdade restringida, se ele tiver que cumprir uma sentença, certo? Que importe a sua restrição da sua liberdade, ou então para cumprimento de punição disciplinar, em caso de prisão flagrante, né? Então, é só lembrar quando ele tiver sua liberdade individual restringida, então, com certeza essa licença vai ser interrompida pelo comandante geral, certo? Então, vamos para a próxima questão. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas seguintes condições: em caso de mobilização, estado de guerra, decretação de estado, cumprimento de sentença que importe restrição de liberdade individual, cumprimento de punição disciplinar, em caso de prisão em flagrante, certo? Prisão por autoridade judiciária, em caso de indiciação em inquérito policial militar, recebimento de denúncia ou pronúncia criminal, certo? Então, lembrem disso. A interrupção de licença para tratamento de saúde dependente para cumprimento de punição disciplinar que imposte restrição em liberdade individual será regulada em lei específica. Nossa oitava questão corretíssima, certo? Eu só botei essa questão, pessoal, para vocês lembrarem que uma licença que é para tratar de saúde dependente, ó, para cumprimento de punição disciplinar, que imposte em liberdade individual vai ser regulada em lei específica. Por quê? Porque você só vai tirar essa licença quando realmente for constado que aquela pessoa precisa de você realmente, certo? Então, se ela precisa de você, se você vai ser preso, né, vai ter a restrição de liberdade individual, então vai ser regulado em lei específica. Como é que isso vai funcionar, que não é importante para a gente. Nossa nona questão. As dispensas do serviço podem ser concedidas aos militares estaduais para descontos em férias já publicadas e não gozadas no todo ou em parte, ou em decorrência de prescrição médica. Serão concedidas com remuneração integral e computadas como tempo de efetivo serviço ou contribuição militar. Beleza, questão corretíssima aqui, pessoal. As dispensas de serviço podem ser concedidas aos militares estaduais para desconto em férias já publicadas e não gozadas no todo ou em parte, ou em decorrência de prescrição médica, certo? Vamos para a próxima. A última questão. Soldado Marcelo pediu ao seu comandante a dispensa de serviço para que seja descontado nas suas férias, já que foram publicadas e não gozadas até o momento. Aí a gente tem a situação hipotética. Concedida a dispensa, Marcos deveria voltar ao serviço normalmente dia 4/12/15, ó,
mas deixou de comparecer à sua organização militar estadual por 2 dias do prazo previsto para sua apresentação. Sendo assim, será considerado ausente segundo legislação estadual vigente. Pessoal, nossa 10ª questão, o enunciado está todo correto, certo? Ele realmente pode pedir ao seu comandante a dispensa de serviço para que seja descontado nas suas férias, ó, que já foram publicados e não gozados. Isso é um tipo de dispensa de serviço. Aí a situação foi o seguinte, foi concedida a dispensa, só que ele devia voltar ao dia 4/12/15, mas deixou de comparecer à sua organização por 2 dias. Então ele tinha que se apresentar dia 4, então passou dia 5, dia 6 e ele não tinha aparecido ainda. Então, ó, ele atrasou 2 dias do prazo previsto para sua apresentação, que era 4/12. Então ele ultrapassou mais 2 dias, passou dia 4, dia 5, dia 6. Então, como ele já está mais de 24 horas sem aparecer, ó, sendo assim, será considerado ausente segundo a legislação estadual vigente. Então, ó, para fins que dispõe essa seção, no tocante à concessão de licenças e dispensa de serviço, o militar que não se apresentar no primeiro dia útil após o prazo previsto, que o prazo era 4/12/15, ó, de encerramento da citada autorização, incorrerá nas situações de ausência, certo? E se passar mais de 8 dias, ó, até no crime de deserção, conforme disposto na legislação aplicável, certo? Então, muito simples. Então a gente termina aqui nossa aula, pessoal. Até a próxima aula, espero ter ajudado. Um abração.